da pesquisa acadêmica lida muito com a questão da objetividade científica, né? Essa coisa da imparcialidade, do conhecimento neutro, né? Um discurso muito presente dentro, principalmente das ciências sociais, né? De que forma você acabou enfrentando essas questões, né? Essas grandes questões políticas, ideológicas, que perpassa a sua obra? Como você enfrentou isso no dia a dia de fazer pesquisa? Devo dizer que na minha faculdade a tradição antiga cumpriu-se e continua a cumprir-se, creio eu. Nunca ninguém me veio fazer observações porque é que eu tinha esta orientação, porque é que eu escolhi estas matérias para os cursos, porque é que, enfim, dizia aos meus alunos que eu era um professor de formação marxista. Nunca ninguém me questionou sobre isso e, portanto, eu tive inteira liberdade para fazer os meus cursos e as minhas aulas como entendi. Embora no meu doutoramento, isto 10 anos depois da Revolução Libertadora, da Revolução dos Cravos, 2 membros do júri, que eram fascistas assumidos, votaram a minha reprovação, declarando que eu era um cientista comprometido e, como tal, não tinha lugar na universidade. Isto, veja, 10 anos depois da Revolução. Sendo que eu tinha sido membro do governo, dos 5 primeiros governos provisórios, depois da Revolução. Bom, enfrentei isso com alguma tranquilidade. Em geral, os professores da minha faculdade sempre me disseram: não dê importância a isso foi um voto político, vamos para a frente, não se preocupe, e assim fiz. E, portanto, na minha carreira, sempre disse aos alunos aquilo que eu penso até hoje. Todos os professores, mas sobretudo os professores universitários, bom, não podem falar aos seus alunos a não ser sobre as suas ideias, sobre aquilo que é o resultado da sua reflexão, do seu estudo. Bom, então eu só posso falar com a minha cabeça. E a minha cabeça são as minhas ideias. Eu tinha que representar e deixar de ser eu para vos dizer outra coisa que não aquilo que eu penso. Portanto, eu só posso ser autêntico e só posso ajudar-vos a pensar se eu tiver a liberdade de vos dizer o que eu penso. A contrapartida é cada um de vocês ter a liberdade de pensar pela própria cabeça e pensar criticamente relativamente àquilo que é a minha, que é o meu ensino e a maneira de ver o mundo. Aos assistentes que colaboraram comigo, eu sempre disse: vocês não são obrigados a estar de acordo comigo. E, em geral, até por acaso, sempre me couberam assistentes muito mais à direita do que eu, alguns até de direita. Nunca tive nenhum problema com eles, sempre nos demos muito bem, sempre fui amigo deles e eles trataram com muita consideração, mas sempre lhes disse: cada um de vocês é livre de chegar à aula, eles davam as aulas práticas, eu as aulas teóricas, e dizer aos alunos: o professor defende isto, mas eu discordo, com algumas condições. Em primeiro lugar, como eles vão ser avaliados pela matéria que eu lhes dou, vocês têm que, se eles tiverem dúvidas, têm que esclarecer as dúvidas dentro do meu quadro de pensamento, porque se eles têm dúvidas sobre a maneira como eu expus a matéria, sobre a matéria que eu digo, vocês têm que me explicar. Não, o professor quer dizer isto assim, assim. Depois, quando vocês discordarem, têm que dizer isto expressamente e têm que depois justificar seriamente as razões da vossa discordância. Não há demagogia. Assim como eu não a faço, vocês também não fazem. Agora, vocês estão inteiramente livres de dizer: esta é a opinião do professor, mas eu não concordo, e por isto, aquilo, e conversar com os alunos sobre isso. Podem fazer isso. Pronto. Nunca tive esse problema. E sempre entendi que se eu prezava a minha liberdade de ensinar, eu tinha obrigação estrita de respeitar a liberdade de aprender por parte dos alunos. Sempre fiz isso, nunca me dei mal. E sempre assim procedi. Isto, digamos, no plano da relação pedagógica, porque no plano da relação científica tenho alguns textos escritos, um deles até escrito expressamente para contestar os tais professores que tinham votado a minha reprovação, numa prova que de alguma forma a seguir ao doutoramento, é a prova maior para quem quer ficar professor catedrático, que é o topo da carreira, e segundo as tradições da faculdade, o arguente da minha lição, uma das provas, é uma lição que o candidato tem que proferir, digamos, perante o júri, sobre um tema à sua escolha, e um dos arguentes era daqueles que tinha votado a minha reprovação.
que entretanto se tinha transferido para a minha faculdade e que era, digamos, o professor catedrático, o mais graduado da minha secção. E segundo a tradição, ele seria, os outros seriam arguentes externos, ele seria o arguente da minha lição. Então eu escolhi para tema da minha lição um tema em que eu podia mostrar muito claramente qual era a minha opção ideológica e que eu era mesmo um cientista comprometido. E de alguma forma o meu discurso foi exatamente a bater neste ponto, dizendo que o cientista comprometido não deixa de ser cientista. O que é comprometido. E dizendo, como teoria geral, que é a minha sobre o conhecimento e a investigação, que não há ciências neutras. Bom, acompanhado por muitos autores de grande gabarito nas ciências económicas, e que todos dizem, há uma ciência de esquerda e uma ciência de direita, há uma ciência dos trabalhadores e há uma ciência do capital. Pronto. Então, sempre, teoricamente, sempre eu defendi isso. E, claro, apontava os exemplos do David Ricardo, o grande economista do século XVIII, que claramente foi um economista defensor dos interesses da burguesia industrial inglesa. E apontava o Marx, que se dizia, a minha ciência económica é a ciência dos trabalhadores, a ciência da classe operária. E apontava o Keynes, que se dizia, o meu propósito com as minhas teorias é o de salvar o capitalismo. E na luta de classes eu estou do lado da burguesia culta. Pronto, então eu dizia, estes grandes economistas foram cientistas assumidamente comprometidos, nem por isso deixaram de ser números maiores na história da ciência económica. Portanto, esta é a minha teoria. Aquilo que eu penso, e que creio que pratiquei toda a minha vida, é que o professor, o investigador, o cientista tem a obrigação de declarar qual é a sua tábua de valores, qual é o seu ponto de partida, quais são as premissas do seu raciocínio. Deixar isso muito claro. E depois respeitar naturalmente, digamos, as regras da arte. Claro, não mentir, não falsificar os dados, não, digamos, respeitar as regras da sua ciência. Pronto, as regras da sua ciência. Independentemente depois de saber se a economia é uma ciência exata ou se não é, eu penso que não é, que a economia é uma ciência política, que é uma economia política, que é uma ciência social e que nas ciências sociais é muito mais difícil a objetividade, se é que há objetividade em qualquer ciência, porque a física é uma ciência objetiva, mas então a física do Ptolomeu não é a física do Galileu, e a física do Galileu não é a física do Einstein, e a física do Einstein já não é a física dos modernos físicos. Bom, então onde é que está, digamos, a infalibilidade, a objetividade absoluta das ciências? Bom, há muitos que argumentam, sobretudo na economia. A economia é uma ciência exata porque usa a matemática. Bom, e a minha resposta é a dos matemáticos e dos filósofos. Isso é completamente fora da realidade, porque a matemática não é uma ciência, é uma lógica. A matemática não é uma ciência, é uma lógica. As verdades da matemática não têm que ser contrastadas com a realidade. Elas são verdades se as conclusões estiverem de acordo com as premissas. A matemática é uma lógica. E, portanto, o facto da economia usar a matemática só significa que usa um método que tem uma certa lógica, mas que, exatamente por isso, obriga a certos pressupostos. O famoso as if approach dos ingleses, digamos, vamos racionar como se, mas como se é os modelos. Os modelos, ficcionamos que o mundo é assim. A ciência económica dominante continua a ficcionar que se vive num mundo dos mercados de concorrência pura e perfeita. Ora, esses mercados nunca existiram nem onde existir. São modelos teóricos. Pronto, então esta é a minha visão do ponto de vista da objetividade. Temos que ser sérios, mas a objetividade se calhar não existe.